Olá, seja bem-vindo! Nesse vídeo vamos apresentar o módulo Admissão, do SIAP, que é o Sistema Integrado de Atos de Pessoal do TCM Pará. No módulo Admissão, vamos tratar do cadastro dos atos de concursos públicos e processos seletivos simplificados. O que é o módulo Admissão? A admissão é o módulo do SIAP, o Sistema Integrado de Atos de Pessoal do TCM Pará, onde deverão ser incluídos todos os atos de admissão de pessoal efetivo e temporário, sujeitos a registros no TCM Pará, nos termos do artigo 71, inciso 3º, concomitado com o artigo 75 da Constituição Federal e artigo 116, inciso 3º, da Constituição do Estado do Pará. O SIAP Admissão serve como instrumento de gestão da própria entidade, pois possibilita o acompanhamento passo a passo da realização do processo de seleção de pessoal. Neste guia, trataremos apenas das duas primeiras modalidades, havendo um manual específico para contratações temporárias sem processo de seleção. Lembrando que não devem ser remetidos pelo SIAP os atos de nomeação ou exoneração de cargos de provimento em comissão, que são explicitamente excluídos pela Constituição Federal dos atos sujeitos a registro no TCM Pará. Sobre esses cargos, apenas devem ser informados no módulo Quadro de Cargos, o quantitativo criado em lei e eventual percentual destinado exclusivamente a servidores efetivos. A responsabilidade é do ordenador de despesa da unidade jurisdicionada, que poderá designar servidores para utilizar o SIAP através do UNICAD. A não inclusão ou atraso na inclusão dos atos sujeita o responsável às sanções previstas no Regimento Interno do TCM Pará. Como começar? Depois de fazer login e selecionar o município e unidade jurisdicionada de trabalho, que as instruções já estão no vídeo de apresentação e acesso, selecione o módulo Admissão no menu principal. Você poderá optar entre reserva de vagas e processos. Recomenda-se iniciar pela informação sobre reserva de vagas, que será necessária na ocasião do envio de concursos públicos e processos seletivos simplificados. No item Reserva de Vagas, você deverá informar, se houver, a legislação municipal, que nos processos de seleção destina um percentual de vagas para grupos vulneráveis. Para adicionar nova legislação, que já deve estar previamente cadastrada na Atoteca, clique no botão vermelho na tela, depois no botão azul de Mais. Atenção! Caso não haja lei municipal que reserve vagas em concurso público e em processo seletivo simplificado para pessoas com deficiência, índios e afrodescendentes, esta tela não deverá ser preenchida. Após, deverão ser informados os dados sobre reserva de vagas. Na parte superior da tela, se exige o preenchimento dos campos modalidade, percentual mínimo e percentual máximo. Percentual aplicado sobre vagas ofertadas no edital e sobre as que vierem a surgir durante o prazo de validade previsto no edital, ou seja, o cadastro de reserva. Se a lei não prever percentual máximo de reserva de vagas, este campo pode ser deixado em branco. Esses campos devem ser informados exatamente como constam na lei municipal. Quanto à modalidade, só é possível inserir uma por vez, optando entre negros, índios e pessoas com deficiência. Na hipótese de haver reserva para mais de um grupo, deverá ser feito outro cadastro, ainda que seja na mesma lei. Caso o ente possua outra modalidade de reserva, deverá solicitar a inclusão por meio de uma demanda no NAT, que é o nosso Núcleo de Atendimento de Tecnologia da Informação, que fica no portal do jurisdicionado do TCM Pará. O usuário também deve informar se a reserva aplica-se apenas a concursos públicos ou processos seletivos simplificados, de acordo com a lei em que é prevista.
O preenchimento desta opção determinará o comportamento posterior do sistema, pelo que a informação deve ser preenchida corretamente. Depois de preencher os campos acima descritos, o usuário deverá informar a lei que dispõe sobre a reserva de vagas, a qual deverá estar previamente cadastrada no campo Atoteca. Além disso, deverá ser informada a data de início de vigência da lei e a data de fim da vigência, quando for o caso, por exemplo, revogação ou alteração. A própria lei também pode prever o prazo determinado para aplicação da reserva de vagas. Lembrando que não é possível excluir reserva de vaga cadastrada, se foi enviado processo de admissão que a considerou. Caso a reserva de vagas tenha sido modificada por outra lei, o usuário deverá cadastrar o fim da vigência da lei e, após, cadastrar a nova reserva de vagas, informando a nova lei. Após clicar em Salvar, aguarde a confirmação da inclusão na barra inferior. Processos. No menu principal, ao optar por Processos, abrirá tela com a listagem de admissões já cadastradas pelo jurisdicionado. Você pode consultar ou editar um processo já existente, clicando nos botões azuis, ou acrescentar novo processo, no botão vermelho, no canto superior, seguido do botão azul Mais. No caso de selecionar processo já existente, o ícone lupa visualiza e o ícone lápis permite alterações. Antes de continuarmos, é importante mencionar que sempre que o sistema solicitar juntada de documentos, estes deverão obedecer o formato PDF, assinado digitalmente pela autoridade competente. Também é importante esclarecer que se o edital do certame previu a contratação de servidores para 2 órgãos, por exemplo, para o Fundo Previdenciário e para o município, cada órgão responsável pela abertura do concurso ou processo seletivo deve enviar ao SIAP o seu próprio certame separadamente. As informações deverão ser enviadas em 2, 3 ou 4 fases, a depender da estrutura do processo. As fases são as seguintes. Fase 1. Atos preparatórios iniciais, para todos os processos. Fase 2. Atos preparatórios finais, existente apenas nos processos em que há terceirização da organização do certame. Fase 3. Abertura do processo de seleção, inexistente quando não houver processo de seleção. Fase 4. Atos de admissão, para todos os processos. Os prazos para envio das informações, portanto, serão contados para cada uma das fases, o que demandará maior atenção dos órgãos e das entidades. Para iniciar, após clicar em Processos, no menu lateral, clique no botão vermelho, no topo da tela, seguido do botão azul de Mais, Novo Processo de Seleção. A primeira fase do processo, chamada de Atos Preparatórios Iniciais, como o nome indica, requer o envio de informações a respeito da preparação do processo de seleção. A primeira tela pedirá informações iniciais sobre o processo de admissão, devendo ser preenchidos os seguintes campos. Tipo de seleção. Escolher entre as opções concurso, processo seletivo simplificado ou sem processo de seleção. Neste momento, trataremos apenas das 2 primeiras modalidades, havendo aula específica para contratações temporárias sem processo de seleção. Descrição. Quando solicita a descrição, devemos descrever brevemente o objeto do processo de seleção. Por exemplo, concurso público para contratação de professor. Há limite de caracteres nesse campo, que pode impedir o envio. Por isso, a descrição deve ser breve. Forma de execução.
escolher entre as opções execução direta pela entidade, terceirização por licitação, terceirização por dispensa ou terceirização por inexigibilidade, conforme a execução do processo. Pergunta-se também se o processo de seleção é para atender convênio. Por exemplo, nos casos de contratação de pessoal para atender um convênio firmado com o governo estadual ou federal. Se o processo é de complementação de um processo inicial enviado de forma física anteriormente e protocolado no TCM Pará, nas situações das entidades que já encaminharam admissões do mesmo concurso ou processo seletivo, neste caso deverá ser informado o número do processo inicial. Mas após o envio da primeira complementação desse processo através do sistema SIAP, os demais processos complementares de admissão de pessoal deverão ser enviados não mais respondendo essa pergunta no sistema, mas apenas editando o processo de complementação que já foi enviado. Atenção! Para fins de preenchimento do SIAP, considera-se concurso público o processo seletivo destinado à formação de vínculo com a administração pública por prazo indeterminado e processo seletivo simplificado, aquele destinado à contratação temporária. Fique ligado! Recomendamos que, caso o processo de admissão de pessoal seja conduzido por empresa ou instituição terceirizada, conste no edital de licitação e no contrato cláusula dispondo que as informações sobre os inscritos, aprovados e admitidos serão disponibilizados para os órgãos e entidades no formato exigido por este tribunal. Ademais, pode haver cláusula no contrato dispondo sobre sancionamento da contratada caso haja alteração ou adulteração de dados. Fase 1. Atos preparatórios iniciais. Seguindo o menu lateral à esquerda, consiste na autorização de processo de seleção, comissão organizadora e atos de organização. O primeiro botão consiste na autorização do processo de seleção. É necessário clicar no botão Responsáveis, seguido do ícone azul de mais, para inserir o nome e CPF do gestor. Atenção! Trata-se do responsável pela autorização da abertura do certame, conforme a lei municipal. Ao clicar no botão Documentos, seguido do ícone azul de mais, surgirá a tela para a inserção de documentos obrigatórios, conforme anexo 1 da Resolução Administrativa número 18/2018 TCM Pará. Caso algum dos documentos exigidos não se aplique ao órgão ou entidade, o usuário poderá anexar um documento com a inscrição "Documento não se aplica", indicando as razões da dispensa de apresentação do documento. A justificativa será avaliada pelo TCM Pará. Caso o usuário queira juntar algum documento nessa fase que não está previsto no SIAP Admissão, poderá anexá-lo como tipo Outros documentos. No botão Legislação, deverá ser informada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Criação dos Cargos oferecidos no certame, previamente cadastradas na Atoteca, além da lei que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária, previamente cadastradas no campo Atoteca, se for o caso. Comissão Organizadora. A comissão lançada nesta fase diz respeito aos responsáveis pela condução administrativa do processo seletivo junto ao ente ou entidade. Não se trata de cadastro dos profissionais que irão elaborar ou corrigir provas. A comissão organizadora é, portanto, aquela formada pelos servidores do próprio órgão ou entidade, que supervisionará a realização do concurso. A comissão em questão deve ser composta por, no mínimo, 2 membros servidores do órgão. Para encerrar o preenchimento da primeira fase do processo de seleção, atos preparatórios iniciais,
Caso a forma de execução da seleção seja terceirização por dispensa, inexigibilidade ou por licitação, ficará habilitada no menu à esquerda mais uma tela para preenchimento. Atos de organização, como indicado, a depender da execução escolhida. Um exemplo: se os dados forem relativos à licitação, serão requeridos o número de edital, modalidade, descrição do objeto, critérios do julgamento, cópia do edital de abertura da licitação. Para contratações por dispensa ou inexigibilidade, altera-se o título da tela, conforme a opção, bem como os dados a serem preenchidos. Se a forma de execução do certame de seleção de pessoal se der por terceirização por dispensa, na tela de dispensa será exigido o motivo da dispensa, conforme a Lei 8.666 de 93, bem como os documentos básicos relativos à dispensa da licitação. Assim como, se a forma de execução do certame de seleção de pessoal se der por inexigibilidade de licitação, na tela Inexigibilidade serão exigidos documentos básicos relativos a essa modalidade, dos mesmos moldes dos outros anteriores. Após a conclusão dessa fase, deve ser feito o peticionamento e envio das informações ao Tribunal de Contas. Clique no item amarelo, que aparece ao lado direito da tela, indicado pela seta. Após protocolado, o status do topo da tela mudará de em edição para aguardando autuação e posteriormente para autuado, automaticamente. Quando o status for autuado, haverá o número do processo, que será válido para todas as fases subsequentes. Informação importante: o sistema continuará aberto para alteração, inclusão ou exclusão de documento ou informação até o início da análise pelo técnico do TCM Pará, quando não será mais possível qualquer modificação, salvo por provocação pela resposta da diligência para esclarecimentos ou correções de falhas. O prazo para envio da fase 1 está previsto no anexo 1 da Resolução Administrativa número 18/2018 e será de 5 dias, a contar conforme o caso. A. Da data de publicação do edital de licitação que tem como objeto a escolha da empresa ou instituição responsável pela condução do processo de seleção. B. Da data de publicação do ato de dispensa ou reconhecimento de inexigibilidade de licitação que tenha como objeto a contratação de empresa ou instituição responsável pela condução do processo de seleção. C. Da data de publicação do ato de designação dos membros da comissão organizadora específica, nos processos em que a entidade optar pela execução direta do processo de seleção de pessoal. Atos preparatórios finais. Cabível apenas para casos de terceirização de execução do processo de seleção, licitação, inexigibilidade ou dispensa. Fase inexistente quando houver execução direta pela entidade. A tela gerada nesta aba consiste em informações sobre empresas licitantes ou sobre a dispensa ou inexigibilidade de uma referida licitação. É necessário clicar no botão Licitantes e Sócios para inserir informações sobre a empresa contratada. Para os casos de dispensa ou inexigibilidade, o sistema requer o preenchimento de 2 telas. A primeira consiste no cadastro de licitações e instituições contratadas. Informa-se o CNPJ, bem como o endereço da contratada nos campos. E após clicar em salvar, os dados serão listados em quadro. Caso a contratação tenha se dado por dispensa e inexigibilidade de licitação, deverão ser cadastrados os dados de todas as empresas e instituições para os quais foram enviados pedidos de orçamento. É possível excluir a empresa ou instituição lançada, clicando-se no ícone indicado. Após, é preciso selecionar a instituição contratada. A seleção da empresa contratada
abrirá a tela a seguir, onde deverão ser preenchidos os campos relativos ao certame, a fim de subsidiar o valor da contratação, como previsão de número total de inscritos, valor inicial total de contratação e site da instituição. Já os campos valor por inscrito, excedente e mínimo de inscritos para pagamento devem ser preenchidos somente quando o usuário dispõe desses dados, clicando-se em salvar em seguida. Caso não haja previsão de número total de inscritos, o usuário deve preencher esse campo com o número 1. Ao concluir, deve-se anexar os documentos necessários, selecionando o botão Documentos. E ao clicar no item Mais, gera-se uma nova aba, onde será anexada a documentação necessária. Após o upload do arquivo, clicar em Enviar arquivo e avançar para a próxima fase. Licitação. No caso do órgão ou entidade ter realizado licitação para contratar empresa ou instituição para realização de seleção de pessoal, a fase 2 do SIAP Admissão requisitará a informação de todas as empresas que participaram da licitação. As instruções de preenchimento são as mesmas do item anterior. O prazo para o envio da fase 2 é de 5 dias, a contar da data de publicação do extrato do contrato firmado com a empresa ou instituição responsável pela execução do processo de seleção de pessoal. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2º da Resolução Administrativa número 18/2018 do TCM Pará, anexo 1. Após a conclusão desta fase, deve ser feito o peticionamento e envio das informações ao Tribunal de Contas, conforme a tela já demonstrada na fase 1. Abertura do processo de seleção. Nesta tela serão adicionadas as informações sobre requisitos dos cargos e vagas, e, se for o caso, o registro da composição da comissão examinadora. Edital. No quadro Edital de Abertura, são requeridos dados sobre o certame. Estes dados devem ser preenchidos exatamente como estão dispostos no edital de abertura. Caso não haja data prevista para a realização da primeira prova, não é necessário preencher este campo. Após, essas informações deverão ser salvas, clicando-se no botão Salvar, indicado na tela. O segundo passo é clicar no botão Responsáveis, para que possa ser inserido informações como nome e CPF do gestor responsável. Atenção! Trata-se do responsável pela realização e condução do certame, conforme a lei municipal. Para isso, basta selecionar o item Mais, que aparecerá uma nova aba para cadastrar um novo autorizador, conforme mostra a tela. Depois de ter cadastrado o quadro de cargos, empregos e funções, o usuário deverá incluir o cargo desejado clicando no item Mais. Ao clicar no botão azul indicado, abrirá a aba sobre a ficha do cargo oferecido, onde o usuário deverá preencher todos os campos obrigatórios. Ao término, clicar em Salvar novo cargo, para fixar os dados preenchidos. Código da opção. Identificação única do cargo, emprego oferecido. Permite identificar univocamente cada conjunto composto por cargo, função, especialidade e local de lotação. O usuário preenche esse campo conforme esta identificação é feita em seu próprio órgão ou entidade. Atenção! O código de opção não se confunde com o código de controle de cargos, cadastrado no SIAP no módulo Quadro de Cargos. O código de opção é apenas um código para identificar o cargo, dentro daquele processo de seleção enviado, e é o ente e a entidade que escolhe. Não precisa ser o código de controle que está no módulo Quadro de Cargos. Pode ser igual,
se o ente assim o desejar. Quadro de cargos. Selecione-se o quadro conforme já cadastrado no módulo Quadro de Cargos, Empregos e Funções do SIAP. Cargo e emprego. Seleciona-se o cargo e emprego pertencente ao quadro, conforme cadastrado no módulo Quadro de Cargos, Empregos e Funções do SIAP. No caso de processo seletivo simplificado, é necessário que haja vagas do tipo temporário cadastradas no SIAP. Atenção! Se o usuário escolher um cargo e emprego cadastrado no SIAP, Quadro de Cargos, Empregos e Função, de tipo diferente de temporário para os processos seletivos, a questão será alvo de diligência. Especialidade de cargo e emprego. Caso haja, deverá ser informada a especialidade do cargo e emprego exigida. Por exemplo, para o cargo de médico, se a especialidade exigida é cardiologista. Esses dados devem ser preenchidos caso a distribuição conste no próprio edital. Vagas distribuídas por. Seleciona-se entre as opções de distribuição de vagas: cidade, comarca, seção, região, órgão, sexo feminino, sexo masculino, núcleos regionais, distritos sanitários, outros. Após esta seleção, mais um campo abrirá para ser especificado. Por exemplo, caso as vagas estejam distribuídas por cidade e comarca, abrirá um campo abaixo, solicitando as informações da cidade e comarca, onde há a vaga. Esses dados devem ser preenchidos caso a distribuição conste no próprio edital. Vagas de ampla concorrência. Informa-se o número de vagas não reservadas. Vagas reservadas às pessoas com deficiência, a negros e a índios. Informa-se o número das respectivas vagas reservadas, conforme cadastro prévio. Deverá ser informado se há previsão para formação de cadastro de reserva, assinalando-se a opção. Caso seja informado que há cadastro de reserva, será exibido campo para informar se há limitação de vagas no cadastro de reserva. E no caso, se a resposta for sim, será exibido campo para informar a quantidade de vagas do cadastro de reserva. Remuneração. Esse campo será preenchido exatamente como está previsto no edital, excluindo-se o ponto e incluindo-se a vírgula. Após, os dados devem ser salvos, clicando-se no botão Salvar, no campo inferior à direita. Caso o processo de seleção oferte vagas para outros cargos, é preciso preencher novamente esta mesma tela, com os dados do outro cargo oferecido. Após salvar, o sistema lista, ainda nesta tela, os cargos oferecidos. Comissão examinadora. Nesta etapa, são preenchidos as telas Membros da Comissão Examinadora. Devem ser informados todos os responsáveis pela avaliação, exame e julgamento dos candidatos. No primeiro campo da tela, é preciso indicar o nome da banca. Em seguida, informar o CPF e nome de cada membro, clicando posteriormente em Salvar. Para cadastrar o próximo membro, basta repetir o procedimento. O sistema vai listando os membros da banca. É possível criar nova banca examinadora, clicando no botão mais ao lado de comissão, para situações em que foi prevista a existência de mais de uma banca para o processo de seleção. Os ícones em forma de lápis e em forma de lixeira possibilitam a edição e exclusão, respectivamente, dos dados acerca da banca examinadora e dos membros da banca. Documentos. Nesta tela, o usuário deverá clicar no botão Mais, que abrirá uma janela, onde este terá que selecionar o tipo de documento necessário, anexando um arquivo compatível com o assunto.
Os documentos são edital de abertura do processo de seleção, retificação do edital, se houver, publicação do edital em veículo de ampla circulação, cópia de comunicado ao órgão de classe para processos de seleção em que é necessário efetuar essa comunicação, ato de designação de comissão examinadora julgadora, cópias de diplomas dos examinadores para comprovar a formação declarada, comprovante de vínculo dos examinadores, entre outros. Caso algum dos documentos exigidos não se aplique ao órgão ou entidade, o usuário deverá anexar um documento com a inscrição "Documento não se aplica", indicando as razões da dispensa de apresentação deste documento. A justificativa será avaliada pelo TCM Pará. Caso o usuário queira juntar algum documento nessa fase que não está previsto no SIAP Admissão, poderá anexá-lo como tipo "Outros documentos". Pronto! A terceira fase do processo de seleção já está pronta para ser enviada ao Tribunal de Contas. E você deve realizar o peticionamento e envio das informações ao tribunal, conforme a tela já demonstrada na primeira fase. O prazo para envio da fase 3 é de 2 dias, a contar da data de publicação do edital de abertura do processo de seleção de pessoal consolidado. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3º da Resolução Administrativa número 18/2018 do TCM Pará, anexo 1. Nesta tela, deverá ser feita a importação dos candidatos inscritos. Para o cadastramento dos candidatos inscritos, o SIAP Admissão aceita apenas a importação das informações. Assim, sugere-se que, no edital para contratação de empresa ou instituição responsável pela condução do certame, já haja previsão de que os dados serão entregues de acordo com o layout deste tribunal. Após clicar em Candidatos inscritos, deve-se selecionar o cargo em que será inserido os inscritos. Em seguida, deve-se buscar o arquivo em XLS e ser anexado. Já preenchido conforme modelo fornecido pelo TCM Pará, na página principal do SIAP, haverá uma planilha de inscritos para cada cargo. No botão indicado, clique para importar a planilha, que auto-preencherá a lista com as informações constantes na tabela. Atenção! A planilha deve ser preenchida exatamente como a original, sem inclusão ou exclusão de linhas, colunas ou outras informações não solicitadas. O sistema só lê o documento no formato pré-determinado. Além disso, deve-se atentar ao manual de importação, o tipo de caracteres aceito em cada campo, numérico, texto, formato da data, o uso de caracteres especiais, traço, barra e etc. Nos campos em que eles não são aceitos, impedirá a leitura do arquivo. A próxima etapa consiste na informação sobre os aprovados no processo de seleção. Há 2 possibilidades para o usuário: importar os aprovados, alterar manualmente a situação na tela de inscritos. Importação dos aprovados. Para a importação dos aprovados, deve-se seguir as mesmas instruções do tópico anterior, selecionando o cargo e buscando o arquivo em XLS a ser anexado, já preenchido conforme o modelo fornecido pelo TCM Pará na página principal do SIAP. Haverá uma planilha de aprovados para cada cargo, sendo necessário seguir rigorosamente o modelo de preenchimento do manual de importação. Atenção! O sistema somente permitirá que se lancem os dados de aprovado se o candidato tiver sido previamente cadastrado como inscrito. Alterar manualmente a situação da tela de inscritos. É indicado apenas para situações em que há poucos aprovados. O órgão pode fazer a alteração diretamente na tela, mudando o status do candidato de aprovado para aguardando convocação.
Neste caso, abrirá nova tela para informação sobre a nota final e classificação do candidato. Caso o aprovado tenha concorrido pelas vagas reservadas, pessoa com deficiência, negros e indígena, deve-se informar a classificação para a categoria. É possível editar ou excluir os dados do aprovado, clicando-se nos ícones em formato de lápis e de lixeira, respectivamente. A última etapa da fase 4 diz respeito às admissões efetuadas, sejam nomeações em concurso público, sejam contratações decorrentes de processo seletivo simplificado. Faz-se necessário o preenchimento das telas relativas à admissão, responsável pela admissão e documentos para admissão. Há duas possibilidades para o usuário. Primeiro, importar os nomeados ou contratados. 2. Alterar manualmente a situação na tela de aprovados. Para a importação dos admitidos, deve-se seguir as mesmas instruções do tópico anterior, selecionando o cargo e buscando o arquivo em XLS a ser anexado, já preenchido conforme o modelo fornecido pelo TCM Pará na página principal do CIAP. Haverá uma planilha de admitidos para cada cargo, sendo necessário seguir rigorosamente o modelo de preenchimento do manual de importação. Atenção! O sistema somente permitirá que se lance os dados do admitido se o candidato tiver sido previamente cadastrado como aprovado. Alterar manualmente a situação na tela de aprovados. Indicado apenas para situações em que há poucos nomeados ou contratados. O órgão pode fazer a alteração diretamente na tela, mudando o status do candidato como demonstrado. Há várias situações possíveis nesta fase, podendo o candidato ser nomeado ou contratado, pedir fim de fila, desistir, não atender convocação, recusado lotação, etc. A seleção da situação é feita no box. Repare que o sistema oferece opções de situação que justificam a não admissão de determinado candidato, como, por exemplo, desistência, final de fila, não exercício do prazo, entre outras. Desta forma, a informação da situação de cada candidato, ainda que não admitido, é necessária para a verificação da observância da ordem classificatória. Atenção! Em documentos para admissão, alguns documentos arrolados em tipo de anexo, a depender da situação dos admitidos, são dispensáveis de serem anexados. Por exemplo, o documento Atos de Convocação Não Atendidos não precisará ser anexado pelo usuário caso na lista de admitidos não tenha nenhuma na situação não atendeu a convocação. Portanto, não é necessário enviar todos os documentos previstos na tela de documentos na fase 4, apenas aqueles que se verificarem na prática. Ainda conforme cada situação informada, novos campos na mesma tela abrirão para serem informados. Modificada a situação do aprovado, o sistema requer informações sobre o ato, o tipo, o número, a data, a publicação, o veículo de publicação, bem como sobre a data da posse, exercício, matrícula e órgão de classe, se necessário. Após lançadas as informações, deve-se salvar. Caso o ato de nomeação não seja o mesmo ato de convocação, as informações cadastradas devem ser relativas ao ato de nomeação. Atenção! Caso o ato de admissão, contrato, por exemplo, não possua número, deve-se indicar como número o número de matrícula do admitido. Contudo, considerando a temeridade na prática, recomendamos que a entidade ou ente reveja o seu procedimento para numerar todos os seus atos. Responsáveis pela admissão. Na próxima tela, responsável pela admissão, é necessário informar o responsável pelos atos, clicando-se no item azul mais e informando-se o CPF e o nome. Após, clica-se em Salvar Novo. Neste campo, trata-se do responsável por assinar o ato de admissão,
que pode ou não ser a mesma pessoa que autorizou ou realizou o certame, considerando-se que é muito comum que o prazo de validade deste englobe mais de um mandato ou gestão. Após, deve-se inserir o CPF e o nome completo do responsável. Ao terminar, clica-se em Salvar Novo. O sistema lista o responsável, sendo possível a exclusão por meio do ícone em formato de lixeira. Documentos. Nesta última tela, deverão ser juntados os documentos desta fase de atos de admissão. Após clicar no item Mais, gera-se uma tela onde o usuário deve anexar os arquivos obrigatórios. Ao solicitar o tipo de documento, deve-se clicar no item em formato de nuvem para fazer o upload do arquivo desejado, conforme mostra a imagem. Finalizando o processo de admissão. Após a conclusão dessa fase, deve ser feito o peticionamento e envio das informações ao Tribunal de Contas. Clique no item amarelo, que aparece ao lado direito da tela, indicado pela seta. Caso o SIAP relate pendências com o ícone em vermelho, é preciso clicar em Voltar para resolvê-las. Elas impedem a instauração do processo. O prazo para envio da fase 4 é de 30 dias, a contar da publicação do ato de nomeação ou da assinatura do contrato temporário de pessoal. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 4º da Resolução Administrativa número 18/2018 do TCM Pará, anexo 1º, peticionando alterações e novas admissões. Caso haja necessidade de alterar algum dado já enviado ao TCM Pará, em virtude de diligência ou mesmo se o órgão ou entidade perceber que enviou algum dado equivocado ou incompleto, é necessário editar o processo de admissão. As alterações ficarão listadas em uma linha do tempo e podem ocorrer até o momento do início da análise pelo órgão técnico, não sendo cabível após esta etapa, apenas por provocação do tribunal, para esclarecimentos ou correção de falhas. A linha do tempo registrará todas as mudanças ao longo do processo. Atenção! Quando há processos na fase 4 para realizar alterações em quaisquer das fases, faz-se necessário excluir o documento, homologação do resultado final e, uma vez feitas as alterações, inseri-los novamente. Caso o usuário não exclua esse documento, surgirá a seguinte mensagem: estes dados não podem ser alterados após a homologação do resultado, impedindo alterar qualquer aspecto. Prorrogação da validade de concursos e processos seletivos simplificados. Caso os processos de admissão de pessoal tenham a sua validade prorrogada, a situação deverá ser informada no SIAP Admissão. O cálculo do prazo de validade do processo de seleção ocorre somente após ser anexado o documento homologação do resultado final, na fase 4, pois depende da data de publicação informada para este documento. Por isso, a opção de prorrogação da validade somente é exibida após ser anexado este documento. Esta informação é necessária para que a validade do concurso possa ser corretamente analisada. Após a informação ser salva, o ato de prorrogação do prazo de validade do processo deverá ser anexado na fase 1, Atos preparatórios iniciais, na tela Ato de cancelamento, suspensão, reativação, prorrogação. Depois, os novos admitidos devem ser informados ao SIAP, nas telas referentes à fase 4. Atenção! No momento de autuar a admissão de novos admitidos, após a prorrogação do prazo de validade do certame, primeiro será necessário autuar a prorrogação, que seria a alteração de dados, e depois autuar novamente um novo processo complementar, referente às novas admissões. Assim, é necessário autuar as novas informações 2 vezes.
Os procedimentos para inclusão dos contratos temporários decorrentes de processos seletivos simplificados estão relatados neste manual, havendo guia específico para contratações sem processo de seleção. Caso o processo de admissão seja do tipo processo seletivo simplificado, é necessário que haja vagas do tipo temporário, cadastradas no SIAP quadros de cargos, empregos e funções, para fins de preenchimento da fase 3, abertura do processo de seleção. Atenção! Se o usuário escolher um cargo, emprego, cadastro do SIAP, quadro de cargos, empregos e função, de tipo diferente de temporário, para os testes seletivos, a questão será alvo de diligência. Na fase 4, após alterada a situação para admitido, preenche-se as informações da mesma maneira já detalhada, dispensando-se o preenchimento da data de posse. Serão exigidos mais dados relativos às admissões decorrentes de processos seletivos, com relação ao motivo e ao período da contratação temporária, e à eventual prorrogação dos contratos temporários, se o motivo for a substituição de pessoal de algum servidor, por licença ou afastamentos legais. Os dados do servidor substituído também serão exigidos. Prorrogação dos contratos temporários. Em se tratando de prorrogação de contratos anteriormente enviados em meio físico, o jurisdicionado deve enviar via SIAP os aditamentos acompanhados dos contratos principais, podendo juntá-los em um único documento em PDF. Caso os contratos temporários decorrentes de processos seletivos simplificados enviados pelo SIAP Admissão tenham a sua validade prorrogada, a prorrogação também deve ser informada no sistema. Para isso, o usuário deve escolher o processo inicial na tela de Processos de Seleção de Pessoal e abrir a aba relativa à fase 4, Atos de Admissão. Nesta aba, estará disponível a opção Prorrogação de Contrato Temporário. Nesta tela, deve-se escolher os admitidos a terem a sua contratação prorrogada e clicar em Informar Prorrogação. Durante o curso do processo, desde a sua primeira fase, pode ser que haja suspensão ou cancelamento do concurso público ou do PSS, prestes a iniciar ou já iniciado. Com a implementação do SIAP Admissão, se houver suspensão ou cancelamento administrativo ou judicial em qualquer uma das fases do novo sistema, a situação deverá ser informada ao TCM Pará. Para isso, o usuário deve escolher o processo suspenso ou cancelado na tela de Processo Seleção de Pessoal e na tela Cadastro do Processo de Seleção, na fase 1, Atos Preparatórios Iniciais. Alterar a situação do processo. Processos complementares a processos enviados via protocolo físico. Caso o processo inicial de admissão tenha sido enviado via protocolo físico anteriormente, a implementação do SIAP Admissão, o processo complementar também deve ser enviado via sistema. Nesse caso, na primeira tela de preenchimento do sistema, Cadastro do Processo de Seleção, deve-se responder sim à pergunta Complementação de processo inicial via protocolo físico, informando-se o número do processo inicial. Isso fará com que o usuário possa preencher as 4 fases da admissão de uma só vez. Apenas a última fase será analisada pelo TCM Pará. Atenção! No campo de Cadastro de Aprovados, devem ser inseridos todos os aprovados no certame, mesmo aqueles cujos atos já foram enviados. Nesses casos, deve ser selecionada a situação do aprovado. Análise feita em processos em meio físico. Caso o processo inicial de admissão já tenha sido enviado via SIAP Admissão, o usuário deve selecionar o processo inicial na tela Processo de Seleção de Pessoal, que já deve estar com a fase 4 autuada, e clicar em Editar, no ícone do lápis.
Depois, deve seguir na fase 4, até o passo de admissão manual ou via importação, conforme instruções que foram dadas em tópicos anteriores, e lançar os novos admitidos. Também será necessário informar o responsável pelas novas admissões e juntar os documentos exigidos, como a declaração de não acúmulo de novos admitidos e os documentos orçamentários e financeiros, se for o caso. Esse foi o módulo Admissão, Concurso Público e PSS. Em um outro momento, teremos um vídeo específico para tratar dos encaminhamentos das contratações temporárias. Eu agradeço a atenção de todos e quero dizer que estamos à disposição no NAP, o Núcleo de Atos de Pessoal do TCM Pará, para retirar qualquer dúvida.